Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, tornaram-se símbolos de terror e eficiência nos mares. A história desses navios submersíveis é marcada por ousadia, inovação tecnológica, sacrifício e, acima de tudo, pela experiência humana de seus tripulantes. Para entender o impacto dos U-Boats, é preciso mergulhar não apenas nas estratégias e batalhas, mas também na dura rotina e no espírito coletivo que permeava a vida a bordo. Os U-Boats eram embarcações projetadas para operar em condições extremas. O espaço interno era incrivelmente limitado, forçando os marinheiros a conviverem em proximidade constante. Cada centímetro era aproveitado. Corredores estreitos, beliches compartilhados, equipamentos empilhados e um cheiro persistente de óleo, suor e metal. Havia poucas oportunidades para privacidade ou descanso adequado. O barulho dos motores, o constante monitoramento dos instrumentos e a tensão de possíveis ataques inimigos tornavam o ambiente ainda mais opressivo. Apesar dessas adversidades, ou talvez por causa delas, formou-se um forte espírito de camaradagem entre os membros da tripulação. A sobrevivência dependia da confiança mútua, da disciplina e da solidariedade. Muitos marinheiros passavam semanas, às vezes meses, sem ver a luz do sol, imersos em uma rotina repetitiva e exaustiva. O contato com o mundo exterior era quase inexistente. As notícias do front chegavam de forma esporádica e, frequentemente, carregadas de incerteza. A estratégia de ataque dos U-Boats, conhecida como Wolfpack, revolucionou o combate naval. Ao invés de operar isoladamente, diversos submarinos se agrupavam para atacar comboios aliados de forma coordenada. Essa tática aumentava significativamente as chances de sucesso, permitindo que os U-Boats causassem grandes prejuízos à navegação mercante inimiga. Os ataques eram planejados com precisão. Os submarinos se aproximavam silenciosamente, posicionando-se para disparar seus torpedos no momento exato. A precisão e o elemento surpresa eram cruciais, pois um único erro poderia comprometer toda a missão. No início da guerra, os U-Boats desfrutaram de um sucesso notável. Navios mercantes eram afundados em grande número, interrompendo o fluxo de suprimentos vitais para os aliados. Esse desempenho gerou um senso de confiança nas forças alemãs, que viam nos U-Boats um instrumento decisivo para a vitória. A tripulação, embora ciente dos perigos, sentia orgulho de seu papel estratégico e da reputação temida que conquistaram nos mares. No entanto, a maré começou a mudar à medida que os aliados desenvolviam novas tecnologias e táticas de defesa. O avanço dos radares, a introdução do sonar, a escolta dos comboios por navios de guerra e o patrulhamento aéreo tornaram as missões dos U-Boats cada vez mais arriscadas. Os marinheiros passaram a enfrentar não apenas o inimigo invisível das profundezas, mas também a ameaça constante de serem detectados e atacados de surpresa. A vida a bordo tornou-se ainda mais tensa, marcada por longos períodos de espera, perseguições e fugas desesperadas. O cotidiano no interior de um U-Boat era dominado por rotinas rigorosas. Cada membro da tripulação tinha funções bem definidas e a eficiência era vital para a sobrevivência. Os turnos de trabalho eram extenuantes, alternando entre vigilância, manutenção e operações de combate. O cansaço físico e mental era agravado pela alimentação precária, pela falta de higiene e pelo isolamento prolongado. Ainda assim, muitos marinheiros continuaram a se voluntariar para servir nos U-Boats, movidos por um forte compromisso com a causa e pelo senso de pertencimento a uma elite naval. A dureza da vida no mar era compensada, em parte, pelo orgulho de pertencer a uma unidade respeitada e temida. Os relatos de capitães e tripulantes revelam a mistura de medo, coragem e resignação diante dos desafios diários. Havia momentos de tensão extrema, como durante os ataques a comboios ou as fugas após serem detectados por navios inimigos. Mas havia também períodos de camaradagem, onde pequenas celebrações, histórias compartilhadas e gestos de solidariedade ajudavam a aliviar o peso das circunstâncias. À medida que a guerra avançava, as perdas entre os U-Boats tornaram-se cada vez mais severas. A campanha aliada para combater os submarinos foi implacável, resultando em baixas massivas entre os tripulantes. Muitos submarinos nunca retornaram de suas missões e a taxa de sobrevivência era assustadoramente baixa. Ainda assim, o espírito de corpo permaneceu forte. Mesmo diante da morte iminente, muitos marinheiros mantiveram-se leais à sua missão, orgulhosos de seu papel na guerra. No final do conflito, uma nova geração de U-Boats foi introduzida,
trazendo avanços tecnológicos significativos. No entanto, essas inovações chegaram tarde demais para alterar o curso da guerra. A força dos U-Boats, outrora temida, estava esgotada e as perdas acumuladas eram irreparáveis. Muitos dos que sobreviveram carregaram para sempre as marcas físicas e emocionais da experiência. O legado dos U-Boats vai além das estatísticas de navios afundados ou das táticas de guerra naval. Ele está profundamente enraizado nas histórias pessoais dos homens que serviram nessas embarcações. O desafio da solidão, a dureza das condições e a constante ameaça da morte moldaram uma geração de marinheiros cuja lealdade e coragem são lembradas até hoje. A camaradagem, forjada nas profundezas do oceano, tornou-se um dos principais pilares da experiência dos U-Boats, um testemunho do poder do espírito humano diante das adversidades mais extremas. Assim, ao relembrar a trajetória dos U-Boats na Segunda Guerra Mundial, é fundamental reconhecer não apenas o impacto estratégico dessas máquinas de guerra, mas também a dimensão humana de sua história. Entre o aço e as ondas, entre o medo e a esperança, os tripulantes dos U-Boats viveram uma experiência única, marcada por desafios inimagináveis e por um profundo senso de pertencimento a algo maior do que eles próprios. O eco de suas jornadas ainda ressoa nas águas profundas, lembrando-nos do preço do conflito e da força da camaradagem diante do desconhecido.